A atividade canavieira no Brasil tem mais de 4 séculos. Tomando os últimos 100 anos como referência, a constatação é de que não houve evolução significativa com relação ao processo de plantio e tratos culturais no campo. Até mesmo na produção industrial do etanol e do açúcar, nenhum conceito novo surgiu no processo de fabricação. Existem hoje no país centros competentes de pesquisa, como o Centro de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, localizado no Polo de Alta Tecnologia em Campinas, no interior paulista. Ali, especialistas atuam para melhorar o desempenho do setor, como na questão da compactação do solo. Com a necessidade da redução das queimadas por questões ambientais, houve a substituição da mão de obra pelas máquinas. A compactação é hoje um dos fatores de degradação e empobrecimento da camada fértil do solo. No CTBE, o engenheiro Oscar Braunbeck coordena um projeto inovador que busca acabar com esse problema: a construção da ETC, ou Estrutura de Tráfego Controlado, uma máquina multifuncional capaz de preparar o solo, plantar, cultivar e colher a cana. A ETC tem bitola bem mais larga que os tratores convencionais, o que reduz o pisoteio no canavial. No mercado. É um projeto longo, é uma mudança, uma quebra de paradigma, ou seja, o protótipo deve estar sendo transferido para a nossa parceira, Jacto, em 2015, e mais um par de anos para transformar esse protótipo em produto, ou seja, 2016, 2017, deve estar já disponível no mercado. O CTBE também abriga a planta piloto para desenvolvimento de processo. É dessa estrutura que vai sair o etanol de segunda geração, produzido a partir de fibras vegetais. A produção de etanol pode dobrar sem a necessidade de expansão de área plantada e ainda permite o estudo em novos segmentos. Mas a pesquisa custa caro e o amparo aos pesquisadores nunca foi prioridade para a sociedade brasileira. O que eu computo hoje de investimento, considerando esses investimentos do BNDES, que não são exatamente investimentos em pesquisa, mas sim investimentos na pesquisa industrial, não é a pesquisa básica. Mas se a gente computar tudo isto, nós estamos hoje por volta de um investimento aí de quase US$1 bilhão no Brasil. Isso, que eu saiba, não há precedente. Esse dinheiro é suficiente? Eu acho que é pouco, pensando no que a gente pode fazer a mais. Por quê? Porque não é só etanol que eu quero produzir. A cana, ela já não é mais só uma planta que produz etanol. Ela produz plástico, ela produz eletricidade, ela produz açúcar, ela produz etanol, etc. E nós estamos caminhando no sentido, nos próximos 20 anos, 2040, 2050, nós vamos chegar num ponto em que nós vamos estar usando plantas como a cana como fábricas. Então, eu tenho que entrar naquilo que a gente chama de biorefinaria, que é produzir substâncias, produzir materiais novos, coisas interessantes. Por que isso? Porque é como o petróleo. A gente sabe que o petróleo, você tira o petróleo e a partir do petróleo você produz uma série de produtos que sustentam toda a economia do petróleo. Então, eu acho que a cana só vai se tornar vamos dizer, análoga ao petróleo. Talvez nunca a gente consiga produzir a mesma quantidade de energia a partir da cana que a gente produz do petróleo, eu não acredito nisso, mas nós só vamos chegar à estabilidade quando a biorefinaria criar essa pirâmide em que eu tenho várias substâncias de alto valor agregado, ou médio, ou mesmo baixo valor agregado, mas que sustentam toda a produção. Aí você não pode realmente mais ficar sem agricultura, você obrigatoriamente tem que ter, porque você precisa de todos esses materiais. Isso eu considero a estabilidade do sistema. Na última década, pelo menos 2 grandes e importantes estudos foram realizados por instituições de pesquisa encaminhados aos órgãos governamentais. São pesquisas e projeções que analisam a realidade e viabilidade dos biocombustíveis no Brasil. Um deles faz até um estudo exploratório sobre a possibilidade de exportação de 205 bilhões de litros de etanol em 2025. Esse volume corresponde a 10% da demanda mundial por gasolina. Para viabilizar essa projeção, foi criado o PAIS,
Plano Conjunto de Apoio à Inovação Tecnológica e Industrial dos setores sucroenergético e sucroquímico. No final do ano passado, o FINEP e o BNDES anunciaram o apoio para 35 planos de negócios, correspondentes a 25 empresas, o que significa uma demanda de aproximadamente 2 bilhões de reais apenas para a etapa de pesquisa e desenvolvimento. Para as lideranças e especialistas do setor, é pouco. Infelizmente, o Brasil tem problemas sérios de investimento em pesquisa praticamente em todas as áreas e na área do setor sucroenergético não é diferente. Eu acho que, desse aspecto, precisaríamos estar fazendo alguma coisa mais ampla. A participação do governo é fundamental, o setor é muito importante para o país, é um setor que gera muito emprego, é um setor que precisa de produtividade. O que se investe é muito pouco e é um contrassenso. O que se perde é muito e o que se investe é pouco. Quer dizer, pelo não investimento, o que eu perco é muito grande. Sem contar que eu estou correndo um risco de perder a liderança do setor sucroalcooleiro. O Brasil hoje não tem uma política de investimento em tecnologia. Está tendo indústrias, empresas multinacionais investindo e nós do setor não estamos conseguindo investir. Porque a cana, o preço que nós estamos recebendo não está sobrando para isso. Eu acho que isso tocou num ponto muito forte. A cana-de-açúcar está estabilizada há muito tempo em termos de pesquisa. A evolução em produção e produtividade depende agora do investimento em pesquisa. Cada lado da pirâmide precisa dar a sua contribuição. A base da pirâmide é a pesquisa. De um lado, a aplicação na agricultura e do outro, na indústria. Os pesquisadores têm olhos para daqui a 20 ou 30 anos. Já a indústria, uma visão mais curta para os próximos 5 anos. E a agricultura, com mais urgência, para o ano seguinte. O diálogo entre esses 3 segmentos tem que ser preciso. O diálogo entre a indústria campo e pesquisa é a estrutura do próprio CTBE. Né? O CTBE ele tem o que nós chamamos de macrometas, então nós temos, uma das principais metas que nós temos é atingir o etanol de segunda geração, o processo industrial. A pesquisa básica auxilia a pesquisa aplicada a gente chegar nesse caminho e a gente interage com uma série de indústrias nesse caminho também. Na parte agrícola, a gente está trabalhando para tentar melhorar o processo agrícola, tornar o plantio de cana mais eficiente, melhorar as práticas, ajudar o agricultor a aumentar a produtividade. Nós temos um outro ponto que é extremamente importante, que é tudo isso é feito sempre pensando em sustentabilidade. Mínimo de emissões, mínimo de impacto social, mínimo de impacto econômico e assim por diante.